Existe um gesto congelado no tempo que se tornou o símbolo universal da omissão. A imagem de um homem poderoso, Pôncio Pilatos, lavando as suas mãos diante de uma multidão, em uma tentativa desesperada de fugir da responsabilidade por sua decisão. Mas a pergunta que ecoa através dos séculos, e que talvez já tenha visitado a sua mente, é: o que aconteceu depois que a água daquela bacia secou? Além da curiosidade histórica sobre sua morte, sobre a qual existem muitas lendas, mas poucas certezas, a verdadeira questão que nos atrai para a história de Pilatos é uma questão espiritual. Qual é o destino de uma alma que teve um encontro face a face com a própria verdade encarnada, que reconheceu a sua inocência por várias vezes e que, mesmo assim, a entregou para a morte por conveniência? A verdadeira tortura de Pilatos, o seu destino cruel, não começou em seu suposto exílio ou em sua morte trágica. Começou no exato momento em que ele deu as costas para Jesus. A promessa que eu lhe faço hoje é que este vídeo não será uma investigação sobre o destino físico de Pôncio Pilatos. Será uma investigação sobre a sua tortura interior, sobre o seu destino cruel, como um arquétipo, um modelo, do homem que sacrifica a sua própria consciência no altar do poder, da popularidade e da conveniência. Nós vamos explorar, passo a passo, os estágios de sua queda, não para julgá-lo, mas para aprendermos a não tropeçar nas mesmas pedras em que ele tropeçou. Para entendermos a tragédia de Pilatos, nós precisamos da lente que o próprio Jesus nos deu, na história do jovem rico. Lembre-se, aquele jovem também teve um encontro pessoal e amoroso com Jesus. Ele era um homem bom, moral, que cumpria os mandamentos. Mas quando ele foi confrontado com a escolha final entre o seu César particular, que eram as suas riquezas, e o reino de Deus, a Bíblia nos diz que ele retirou-se triste. Pôncio Pilatos é a versão política do jovem rico. A sua história é a anatomia dessa tristeza, dessa tortura que nasce no coração de todo homem que diz não a Deus por medo de perder o mundo. A primeira etapa da queda de Pilatos, e da nossa, é o encontro inevitável com a verdade. E a dor que esse encontro nos causa é um profundo desconforto. É o que sentimos quando uma verdade moral ou espiritual, clara e inquestionável, confronta diretamente o nosso estilo de vida, a nossa carreira, as nossas ambições ou a nossa zona de conforto. É o momento em que não podemos mais fingir que não sabemos o que é o certo a fazer. O diálogo entre Jesus e Pilatos, narrado no Evangelho de João, é o princípio bíblico que ilustra perfeitamente este confronto. Pilatos, um homem do poder, do fato, da força e da política, faz as perguntas que o seu mundo entende. Tu és o rei dos judeus? Ele está tentando encaixar Jesus em uma categoria política que ele possa gerenciar. Mas Jesus responde a partir de uma realidade de outra dimensão. Ele diz: o meu reino não é deste mundo. E depois: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E é aqui que Pilatos, encurralado por uma realidade que ele não pode controlar, faz a sua famosa e trágica pergunta: que é a verdade? E uma revelação contraintuitiva sobre essa pergunta é necessária. Este não foi um questionamento filosófico sincero de um homem em busca de sabedoria. Foi um ato de demissão cínica. Foi a tentativa desesperada de um homem pragmático de transformar uma pessoa que estava à sua frente, a verdade encarnada, em um conceito abstrato, em uma filosofia discutível, para que ele pudesse, assim, descartá-la mais facilmente e voltar aos seus assuntos reais de poder e de política. Pilatos não queria uma resposta. Ele queria uma saída. A história de Pilatos, então, nos serve de espelho e nos convida a uma autoanálise. A pergunta que ecoa para nós é: em quais áreas da minha vida eu tenho feito a pergunta de Pilatos? Em que momentos eu tenho pegado os mandamentos claros e absolutos de Deus sobre o perdão, sobre a honestidade, sobre a pureza sexual, sobre o amor ao próximo, e os tenho transformado em conceitos relativos e questões complexas, apenas para justificar as minhas próprias ações e a minha desobediência? Onde eu tenho fingido que a verdade não é uma pessoa a quem eu devo obediência, mas uma ideia que eu posso debater? Pense nesta metáfora poderosa.
Pôncio Pilatos estava acostumado a lidar com as pequenas luzes do seu mundo, a luz das espadas, o brilho das moedas de ouro, a letra fria das leis romanas. Mas naquele dia, em seu gabinete, ele foi confrontado não com uma vela, mas com o próprio sol da justiça. E em vez de cair de joelhos maravilhado com a luz, a sua reação foi a de fechar as cortinas do seu pragmatismo, proteger os olhos e perguntar, com um cinismo que escondia o seu medo: afinal de contas, o que é a luz? Depois que a verdade se apresenta a nós, e nós nos recusamos a nos curvar a ela, a segunda etapa da nossa queda começa. É o bloqueio da nossa alma, a tendência humana de, diante de uma escolha moral difícil, tentar encontrar uma terceira via, um compromisso, um meio termo que esperamos não nos custe nada e que de alguma forma consiga agradar a todos os lados. É a busca por uma saída de emergência que não existe. A Bíblia nos detalha, com uma precisão psicológica impressionante, as tentativas de Pôncio Pilatos de fugir da sua responsabilidade. Primeiro, ao descobrir que Jesus era da Galileia, ele tenta empurrar o problema para Herodes, a autoridade daquela região. É a tática de transferir a responsabilidade. Segundo, ele apela para a multidão, usando o costume da Páscoa. Ele lhes dá a escolha entre Jesus, o justo, e Barrabás, um assassino. É a tática de usar a democracia para diluir a sua responsabilidade pessoal. E terceiro, depois que os dois primeiros planos falham, ele manda açoitar Jesus de forma brutal. É a tática da meia punição, na esperança de que a visão de um homem ensanguentado satisfizesse a sede de sangue da multidão e, ao mesmo tempo, apaziguasse a sua própria consciência. E aqui, uma quebra de expectativa é fundamental para a nossa vida. Com a verdade, com a justiça, com as questões fundamentais da nossa consciência, não existe meio termo. Cada tentativa de Pilatos de criar um atalho, em vez de resolver o seu problema, apenas o afundou mais no pântano da injustiça e da cumplicidade. Ele pensou que poderia ser mais esperto que o sistema, que poderia manipular a situação a seu favor, mas cada manobra o tornava mais culpado, mais enredado e com menos opções. A queda de Pilatos nos ensina sobre o princípio da escolha binária em nossa vida espiritual. A lição é que, em questões cruciais de consciência, de obediência a Deus, muitas vezes só existem duas portas. A porta estreita da obediência, que pode ter um custo alto, e a porta larga do compromisso, que parece mais fácil no momento. A tentativa de construir uma terceira porta no meio da parede, uma porta que nos permita ficar com o melhor dos dois mundos, é uma ilusão que sempre termina em frustração, em mais culpa e na perda da nossa integridade. Pense nesta analogia da alma. A consciência de Pilatos naquele momento era como um alarme de incêndio soando de forma ensurdecedora dentro do palácio de sua alma. O alarme dizia: perigo, injustiça, liberte este homem. Mas em vez de evacuar o prédio, em vez de fazer a coisa certa e libertar Jesus, ele primeiro tentou abafar o som do alarme com o travesseiro de Herodes. Depois, ele tentou negociar com o fogo, oferecendo Barrabás. E por fim, ele tentou apagar um incêndio gigantesco com um copo d'água, que foi o açoitamento. E o fogo, a pressão da multidão e da sua própria covardia, só aumentou. Depois de tentar todas as saídas de emergência, Pilatos se vê encurralado. E é neste momento que a verdadeira natureza da sua luta interior é exposta. A dor que o domina aqui é uma dor que todos nós conhecemos. É o medo visceral de perder aquilo que nos dá segurança e identidade em nosso mundo. Pode ser o nosso cargo, a nossa reputação, a nossa estabilidade financeira ou a nossa aceitação em um determinado grupo social. É o medo de perder o nosso César. O princípio bíblico que nos mostra este ponto de fratura está em João, capítulo 19, versículo 12. O texto diz: desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei, opõe-se a César. Esta frase foi a bala de prata. Foi a chantagem final e irresistível. Todas as tentativas de Pilatos de fazer a coisa certa evaporaram diante da ameaça de perder o favor do imperador, o que significaria o fim de sua carreira e, possivelmente,
de sua vida. E aqui, uma revelação contraintuitiva nos mostra a anatomia da nossa própria idolatria. A verdadeira tortura de Pilatos começou neste exato momento, quando o seu verdadeiro Deus foi revelado. O confronto final não era entre Pilatos e a multidão. O confronto era entre o Rei dos Reis e César, entre o reino de Deus e o Império Romano. E ao escolher César, Pilatos não estava apenas fazendo uma escolha política para salvar a sua pele. Ele estava fazendo uma escolha de adoração. Ele se curvou ao trono que ele realmente servia. A história de Pilatos então nos força a olhar para dentro de nós mesmos e a nos perguntar com uma honestidade brutal: qual é o meu César? Qual é aquela ameaça que, se fosse feita a mim, me faria comprometer os meus valores mais profundos? É a ameaça de perder o emprego? Se você não fizer isso, será demitido. É a ameaça de perder o afeto de alguém? Se você não concordar comigo, eu te abandono. É a ameaça de perder o status? Se você tomar essa posição, todos os seus amigos vão te ridicularizar. O reconhecimento do nosso César interior é o primeiro e mais importante passo para destroná-lo do nosso coração. Pense nesta metáfora do trono. No grande tribunal da alma de Pôncio Pilatos naquele dia, havia 2 tronos. Em um, estava assentado Cristo, a verdade silenciosa, que oferecia um reino que não é deste mundo. No outro trono, estava assentado o medo de perder o poder, o prestígio e a segurança que a amizade com César lhe proporcionava. E a voz da multidão, gritando lá fora, foi apenas o vento forte que revelou para qual desses 2 tronos o coração de Pilatos, no final das contas, realmente se inclinava. Ele serviu ao Deus que mais temia. Depois de capitular ao medo, depois de trair a própria consciência, o ser humano entra na última fase de seu auto-engano. É o bloqueio espiritual, a tendência de usar rituais externos ou racionalizações complicadas para tentar apagar uma mancha que é interna. É a busca desesperada por uma absolvição que nós mesmos administramos, um perdão que nós mesmos nos concedemos. O princípio bíblico que nos mostra isso é o ato final e teatral de Pilatos, narrado em Mateus capítulo 27. O texto diz: vendo Pilatos que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, mandou trazer água, e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, seja isso convosco. Foi uma performance, uma tentativa de transferir, através de um ritual, a culpa de sua alma para as mãos do povo. E aqui, uma quebra de expectativa irônica e trágica se revela. Aquele ato, o de lavar as mãos, que em sua cultura deveria simbolizar a pureza e a isenção de culpa, se tornou para sempre, na história da humanidade, o símbolo eterno de sua culpa. A água pôde limpar a poeira de seus dedos, mas ela foi completamente impotente para tocar a sujeira de sua decisão. E aqui começa a verdadeira tortura secreta de Pôncio Pilatos. A tortura de um homem que, muito provavelmente pelo resto de sua vida, toda vez que via uma bacia de água, toda vez que lavava as mãos antes de uma refeição, era assombrado pela memória daquele rosto inocente que ele, por covardia, entregou para a morte. Essa cena nos ensina uma profunda mudança de percepção sobre a natureza da nossa consciência. A consciência não é como uma lousa, onde podemos simplesmente apagar o que escrevemos de errado. Ela é mais como um livro de registros onde cada decisão, cada ato, cada omissão fica marcada à tinta. E a única coisa no universo que pode lidar com o registro da nossa culpa não é a água da nossa autojustificação, é o sangue daquele que Pilatos condenou. Em termos psicológicos, o ato de Pilatos é um exemplo clássico do que hoje chamamos de supressão de pensamento. Ao tentar, de forma forçada e pública, declarar a sua inocência, ao gritar para si mesmo: eu não sou culpado, ele apenas fortaleceu em seu cérebro a conexão neural entre ele e a culpa. Ele garantiu, com aquele gesto, que o pensamento que ele mais queria evitar, a memória daquele julgamento, retornasse com ainda mais força, mais tarde, nos momentos de silêncio, pelo resto de sua vida. Ele não lavou a sua culpa. Ele a selou para sempre em sua memória. A história de Pilatos, se vista isoladamente, pode nos levar a um lugar de profundo desespero. Ao olharmos para a sua queda, para a sua falha moral, podemos ser tentados a acreditar na mentira de que,
Uma vez que erramos de forma tão grave, não há mais volta. A dor que sentimos é a da desesperança, a sensação de que está tudo acabado, mas a genialidade da narrativa bíblica é que ela nos oferece, na mesma noite, na mesma história, um contraste. Ela nos mostra a queda de dois homens. De um lado temos Pôncio Pilatos, um governador romano poderoso, que, sob a pressão da elite religiosa e da multidão, entrega um homem inocente para a morte. Do outro lado, temos Simão Pedro, o apóstolo líder, a rocha, que, sob a pressão de uma simples serva, nega conhecer Jesus por 3 vezes. Ambos falharam, ambos traíram a verdade, ambos agiram por medo. E aqui, uma revelação contraintuitiva sobre a economia da graça de Deus se torna a nossa maior esperança. O que define o nosso destino eterno não é a gravidade da nossa queda, é a direção que nós tomamos após a queda. Pedro, ao ouvir o galo cantar, lembrou-se da palavra de Jesus, saiu daquele pátio e, como diz o texto, chorou amargamente. O seu choro não foi de autocomiseração, foi um choro de arrependimento, um quebrantamento que se tornou a porta de entrada para a sua restauração. Pilatos, por outro lado, fez o oposto. Ele se recusou a se ver como culpado. Ele lavou as suas mãos, declarou a sua própria justiça e se afastou da cena. A sua autojustificação se tornou a porta de entrada para o seu tormento. A história dos dois nos coloca diante de uma bifurcação, um caminho que se abre para nós toda vez que nós falhamos. A nossa reação pode seguir o caminho de Pilatos, que é o de racionalizar o erro, de culpar os outros, de criar rituais para lavar as mãos e de tentar, a todo custo, preservar a nossa autoimagem de inocentes. Ou a nossa reação pode seguir o caminho de Pedro, que é o de encarar a dor do nosso erro, de nos permitirmos ser quebrantados pela nossa falha e de corrermos de volta, mesmo com vergonha, para a graça de Jesus. Pense nesta metáfora final. Tanto Pedro quanto Pilatos receberam naquela noite um corte profundo na alma, uma ferida aberta pela sua própria covardia. Pedro, ao ouvir o som do galo, correu para um médico divino. Ele permitiu que Jesus, dias depois, limpasse e costurasse a sua ferida, mesmo que isso doesse, e a cicatriz daquela ferida o tornou um apóstolo mais humilde e mais compassivo. Pilatos, por sua vez, tentou tratar a sua própria ferida. Ele tentou colocar um band-aid sujo de autojustificação por cima do corte e fingir que nada tinha acontecido. E ao fazer isso, ele permitiu que a sua ferida infeccionasse por dentro, em silêncio, pelo resto de sua vida. E assim, nós percorremos a descida trágica de Pôncio Pilatos. Nós vimos o seu encontro cínico com a verdade. Vimos as suas tentativas covardes de compromisso e de fugir da responsabilidade. Vimos a sua capitulação final, quando a ameaça ao seu César interior se tornou grande demais, e testemunhamos o tormento de uma alma que, para ganhar o mundo, perdeu a si mesma. Mas aqui, na conclusão, encontramos a verdade libertadora. A história de Pilatos não está na Bíblia para que nós, de uma posição de segurança, o condenemos. Ela está na Bíblia para que ela nos sirva de alerta. Pilatos é o espelho de toda a humanidade. Em sua sala de julgamento, ele representa cada um de nós, que, em algum momento da vida, em menor ou maior grau, somos forçados a fazer a mesma escolha que ele fez. A escolha entre a nossa conveniência e o senhorio de Cristo. A escolha entre o nosso César e o nosso Deus. O seu destino cruel não é apenas o dele, é o destino de toda alma que, diante da verdade, tenta lavar as mãos. A boa notícia, a notícia gloriosa do Evangelho, é que nós não precisamos compartilhar do destino de Pilatos. Nós podemos escolher o caminho de Pedro. O convite final desta reflexão é para que examinemos os nossos próprios corações, para que identifiquemos os nossos Césares, os nossos medos, os tronos que disputam com Cristo pela nossa lealdade, e para que, quando falharmos, quando cairmos, nós nos recusemos a pegar a bacia da autojustificação. Em vez disso, somos convidados a levantar as nossas mãos sujas para o céu, não para lavá-las, mas em um sinal de rendição e de arrependimento, para que o sangue de Cristo, e não a água da nossa consciência, possa verdadeiramente nos limpar. E para selar esta decisão em seu coração,
Vamos encerrar com uma oração por coragem moral. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê a força que faltou a Pilatos, a força para nunca trocarmos a tua verdade pela nossa segurança, a força para amarmos a ti acima de qualquer César em nossa vida, e que ele nos dê a humildade de, quando cairmos, escolhermos o caminho de Pedro, o caminho do choro de arrependimento, em vez do caminho de Pilatos, o do lavar de mãos da autojustificação. Que a nossa paz e a nossa identidade não sejam encontradas na amizade com os poderes deste mundo, mas no amor redentor e na graça transformadora do Rei que Pilatos condenou, mas que ressuscitou e reina para todo o sempre. Amém.